Bora, fiel, se liga agora na escalação do Corinthians pro jogo de logo mais aí às 7h30 contra o Internacional fora de casa. E análise do Neto do Veloso do Souza com o time do Corinthians que vai entrar em campo hoje à noite. Já deixa o seu palpite aí nos comentários, eu vou chutar aqui 1x0 pro Corinthians. Vai ser difícil a gente não tomar gol, né, com essa zaga aí, mas tô confiante nesse 1x0. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu sei que muita gente acha que a gente às vezes pega no pé de todo mundo. Meu querido Veloso, Souza e Boa Paulo tarde, Vale. garoto. Boa tarde, A gente faz programa todos os dias, né? Então você tem que mostrar para as pessoas a verdade. Então, aquilo que está acontecendo no Corinthians é muito difícil para o Dorival Júnior, né? Aí você não tem Carrilho, você não tem Memphis, você não tem o Roberto, você não tem Garro. Olha só que dificuldade. Os caras que fizeram a diferença ano passado estão tudo de fora. Isso! E aí, ele fez um jogo muito bom. Contra o Flamengo no primeiro tempo. Não, mas antes disso, com a molecada. Contra quem que foi? Esqueci contra quem que foi, que é tantos jogos. E aí ele fez um jogo muito bom com essa molecada, com o Kaique, Botafogo, acho. Se eu não estiver errado, foi contra o Botafogo. Se eu estiver errado. Aí, meu irmão, qual é a tendência? Fluminense fora de casa. 1x0. Aí, que foi um jogo horrível, mas que os meninos jogaram. E o que eu tenho ideia, e aquilo que eu estou percebendo, Veloso, Souza e Paulo do Vale, é que o Dorival Júnior, ele viu que Thales Magno não dá mais, certo? Que Romero não dá mais, sabe? Que Hector Hernanes, que ele já tirou. E aquilo que o Souza vem falando sempre em relação ao Dorival Júnior, é como que ele gosta do time jogar. É um jogo extremamente difícil hoje para o Corinthians, mas é para o Internacional também, que está uma draga desgraçada. Meu irmão, se vocês imaginarem o que o Grêmio estava jogando, e que, por sinal, o Grêmio melhorou muito nos últimos 2 jogos, né, e joga contra o Santos na Vila, que melhorou muito também com o nosso querido Vojvoda, né? E muito o Santos. Aí você pega o Vasco, que também melhorou com o Fernando Diniz, e que pega o Palmeiras. Esses são os jogos. Aí você tem o Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Michael, que eu acho que essa é uma formação forte para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Mateuzinho, o Pedro Choca, que já ganhou a posição, e o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. E aí, aquilo que a gente falou ontem aqui, Vitinho e Guinegão. Quando você tem uma formação que todas vezes você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e você não tem preparo, sabe? É difícil pro teu... Quando que o Corinthians jogou? Não jogou? À noite do domingo? Domingo. Você acha que esse time treinou? Não. Fala a verdade. Segunda é folga. Segunda é folga. Terça é véspera do jogo. Véspera de jogo. Você acha que esse time treinou o quê? Então o treinador tem que chegar pros caras e montar uma coisa básica. Qual que é o básico do Corinthians, do meu entendimento? É isso aqui, ó. É a zaga e esses volantes aqui que o Dorival Júnior conseguiu fazer tão bem que ele passa da Copa do Brasil. Que ele ganha de 3x0 do Palmeiras, ele ganha de 3x0 do Atlético Paranaense com essa força. Porque há quanto tempo o Yuri Alberto ficou sem jogar e sem fazer gols? 4 meses e fez o gol contra o Flamengo. Olha o Memphis, um edema. O cara tá com... Vocês que pagam um pau pro Memphis. Nossa, que legal o Memphis, né? O Memphis tá treinando pros 2 jogos da data FIFA pra Holanda, que é Malta e não sei quem que eles vão enfrentar. União Pocense, lá de Santo Antônio de Posse, ganha de Malta e do outro time. União Pocense, jogar o Dedo, o Virso já foi pro céu, jogar o Sérgio, meu querido, se jogar o Buleta, se jogar o Lilico, se jogar eu, se jogar o César, centroavante, se jogar o Gastão, se jogar... Nós ganha dos caras. Aí ele tá se preparando. E mais, ele tá se preparando tanto que ele acha que ele vai jogar sábado. Porque ele joga sábado, viaja e faz os jogos na data FIFA. Não é muito louco? E volta, como se o Corinthians não fosse importante contra Mirassol, contra o Flamengo, contra todos os times. Inter. Que isso, Inter, cara. O Corinthians precisa de todas as formas do empate hoje para fazer 30 pontinhos, para depois fazer mais 13, 14, para não cair. De novo, é o 3º ano consecutivo. E nesse ano, Veloso, estudando não, porque eu nunca estudei, né? É assim, ó, bota a tabela pra mim aí, Cascão, da segunda parte, fazendo favor, pra que a gente possa até discutir isso. Não, tudo bem. Aí você tem, ontem, 28 pontos, foi o Atlético Mineiro que empatou com o Juventude, que foi com 22.
Já é um resultado ruim para os dois. Talvez para o Juventude nem tanto, porque você não soma um ponto fora de casa, né, Souza? Né? Você não conta esse ponto para você poder realmente não cair para a segunda divisão, o Juventude. Você não conta esse. Você conta lá de casa. Você conta quando joga em casa. Aí você pega a Vitória, você pega o Grêmio, você pega o Sport, você Juventude. Né? E se você... Então tá, tudo bem. Se a gente tá com problema técnico, não tem problema nenhum, não. Tá tudo certo. Problema técnico todo mundo tem, tá tudo certo e misturado. Então, eu não sei o que o Corinthians pensa de Campeonato Brasileiro e o que a diretoria pensa, do que a comissão técnica pensa e principalmente o departamento médico. Porque eu queria perguntar para nós que jogamos bola, e Paulo do Vale, que é um monstro, neto do Luciano do Vale, um dos melhores repórteres desse país. Muito melhor que Pedro Ramiro, que tá uma perna desgraçada. O cara saiu daqui, era Zé Ruelinha, né? Fazia produção, papapá, virou uma perna e fez uma pergunta bem desagradável pro Dorival Júnior. Porque você tomou, né? Porque o que o Corinthians jogou no primeiro tempo, você não viu o jogo, Pedro Ramiro? Ele não viu. Talvez você não tenha visto. Talvez você estava conversando com os torcedores, fazendo podcast. Você não viu o jogo no primeiro tempo, né? Voltando para nós aqui, né? Achei injusta a pergunta dele também. Muito injusta. Sim, injusto. Mas foi mesmo. Achei mesmo. Porque não... Pô, que isso, cara? Até porque o Dorival Júnior... O que o Dorival Júnior tá fazendo tecnicamente e taticamente no Corinthians, nenhum outro cara conseguiria fazer num momento tão difícil. Aí, quando você tem a possibilidade, né, de ter os jogadores um edema. Eu perguntei para uma pessoa importante lá de dentro. Importantíssima. Falei, perguntei para ele assim, Souza, se tivesse que disputar um campeonato, uma final, o cara jogava? Falei, Neto, na hora. Desculpa. Agora você ficou todo esse tempo machucado. Aí você se prepara para sábado. Aí depois você joga os 2 tempos de 90 minutos. Então, contra o Flamengo e contra o Internacional, você não quis jogar, Memphis Depay. Aí é um problema seu e do departamento médico e de quem dirige aí. E de quem manda aí. E você, Fabinho Soldado, desculpa. Ou você toma atento em relação a isso, ou quando tiver qualquer tipo de problema, aí é você que é o cara. Você que é o cara, porque é um absurdo o cara não jogar por causa do edema. Olha só aqui, ó, do Ceará, eu vou tirar até o Grêmio dessa e boa sorte pro Grêmio hoje. Parabéns ao Grêmio que tá fazendo agora aí nos últimos jogos. Se cai 4, Veloso. Sim. Quais os clubes grandes, nacionalmente, porque o Sport é grande, o Fortaleza é grande, o Vitória é grande, o Juventude não é tão grande, mas é um time muito agradável. O Santos é o maior time do mundo, o Internacional é campeão do mundo, o Corinthians é campeão do mundo, o Atlético Mineiro foi campeão agora outro dia, o Vasco, 5 anos consecutivos para cair na segunda divisão. 5 anos consecutivos. E esse ano de novo. Aí você pega o Ceará. E aí, não sei quem está com 32, não. O que você pensa disso aqui, dessa tabela, em relação ao Corinthians hoje? Olha, olhando essa tabela aí, eu acho que é difícil mudar alguma coisa aí embaixo, viu? O Juventude está ameaçando uma reação, o Vitória já nem tanto, o Fortaleza também nem tanto, e o Sport já caiu. Sabe como que eu faço a soma? Desculpa, Veloso. São 25 jogos, né? Ou 23, 25 aí. 25. Faltam 13. 13, metade eu jogo em casa, certo? Vamos por 6. Botar 6. O Fortaleza ganha 6 jogos em casa? Não ganha. O Vitória ganha? Ganha. O Juventude ganha? O Santos ganha? O Internacional ganha? O Corinthians ganha? Quem ganha aqui? Acho que ninguém. Até lá em cima, ninguém. Certo? O que vocês pensam? Se o Juventude e o Vitória ganhar os 6, consegue escapar. Não, mas 43 eu tô falando de todos. Ninguém. Difícil. Ninguém. Vamos lá. Fora de casa, quantos pontos faz o Fortaleza? Quantos pontos faz o Vitória? Quantos pontos faz o Juventude? Quantos pontos faz esses times aqui? De 7 jogos, 21 pontos. Pra você ver, a vantagem já está ficando grande, porque o mesmo Santos que está ali perto, o mais próximo, tem um jogo a menos. E também o Internacional. Então, eu acho que não vai sair daqui, ó. A gente pode colocar, é isso que eu estou dizendo, a gente pode colocar que a diferença real não, né, mas a diferença que a gente imagina seja do Vitória lá pro Corinthians, que é 29. Tá. É mais ou menos, então, 6 pontos.
A única coisa que pode mudar e pode comprometer o Corinthians é se ele sofrer o transfer ban e perder 6 pontos. Tá, Aí ele entra diretamente nessa briga aí. Tá, aí... Porque daí ele vem pra 29, 23 Porque assim, pontos. ó, Aí ele cai lá dentro. daqui, ó, do Ceará pra aqui, ó, pro Fluminense, 2 jogos, depende de muita coisa. Voltando pro Corinthians aqui, volta pro Corinthians de novo, qual a ideia do Corinthians contra o Internacional hoje às 7h30 ou 8 horas, Paulo? 7h30. 7h30 da noite, Souza? Eu vejo um jogo muito equilibrado. Eu já falei que, apesar do desfalque, a equipe do Dorival é uma equipe equilibrada. A gente viu isso no primeiro tempo. O problema todo foi o segundo tempo, quando o Flamengo volta para o jogo e você tem o tempo, né, de intervalo para poder consertar algumas coisas. Mas eu tenho falado, o Dorival enfrentou esse problema no São Paulo, quando foi campeão. O Campeonato Brasileiro também sofreu bastante, ganhou o último jogo contra o Bahia fora de casa. Então o Dorival está passando pela mesma coisa, tendo que administrar essas 2 competições, que não é fácil para um time que tem todas essas dificuldades que o Corinthians tem. Mas dentro das dificuldades, eu estou vendo um Corinthians equilibrado, um Corinthians que joga, um Corinthians que não se esconde do jogo, que cria oportunidade, que o cara está fazendo o que pode com o elenco que tem. Porque os próprios jogadores que estão lá, ele já desistiu de alguns. Se coloca no lugar do Corinthians, do dia a dia, em termos políticos lá. É muito louco, porque, cara. assim, ó, se coloca na Ponte Preta 100 dias sem receber o salário, os jogadores da Ponte Preta, os caras subiram pra Série B. Não é muito louco? Mas ninguém fala nada, né? Ninguém abre, ninguém toca nesse assunto, ninguém mostra isso. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Saiu do Paulista, saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, se ficar com 55 pontos, 54 vai ser muito. Pro torcedor hoje tem que torcer para fazer os 45 primeiro, né? Porque tá também. Feia, O que aconteceu no último jogo. Olha o Santos, que subiu um pouco com o Vojvoda, né? Que é um baita do treinador. A comissão técnica dele é muito forte. Não precisa do Neymar, que tá agora fazendo TikTok aí, não tava. Eu vi ele na sambando aí, com aquelas musiquinhas idiota, que cada um goste da música que quiser. Eu gosto de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tiaguinho, Péricles. Agora é um tipo de música, né? Agora cada um escuta a música que quiser. Aí você pega a situação desses 3, é uma das piores situações em Campeonato Brasileiro dos últimos 20 anos, Souza. Então é torcer, né? O São Paulino torce, o corintiano torce também para que o time pontue no Brasileiro, porque a gente não tem elenco, né? Esses clubes não têm elenco para disputar 2 competições. A gente está vendo o perrengue, o Dorival está tendo que buscar na base, né? Tendo jogadores lá, né? Porque a alternativa era Thales Magno, Romero, e esses jogadores não estão trazendo aquilo que o Dorival espera. O Dorival está tendo que buscar na base e está tendo resposta, né? O Guinegão é um jogador desse, o Breno Bidon, eu sempre falei que era um cara que ia ganhar muita moral com o Dorival. Porque acho que é o jogador que vai ser vendido no final do ano. Para que o Corinthians possa ter sobrevivência em relação ao ano que vem, só para disputar campeonato. Paulo do Vale. Para pagar o Memphis também. Exatamente. E outra coisa, você não tem nada contra Memphis, contra Neymar. Que, por sinal, não tem nada contra ninguém, falar a verdade, nos fundos do meu coração. Mas a gente está aqui para falar aquilo que tem que falar. Dá para ter ideia, Paulo do Vale, quando o Dorival Júnior faz um grande trabalho pelo aquilo tudo que está acontecendo no Corinthians, de ser campeão paulista, foi o Emiliano Dias. E mandar embora, que não era para ter mandado embora, no meu ponto de vista. Aí o Dorival Júnior vem, está na semifinal da Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, tem que brigar para ganhar mais 15 pontos, para não brigar no final do ano, que nós estamos no dia 1º de outubro. Outubro, novembro, dezembro, acabou, que é até o dia 7, né? 7. São 2 meses, 67 dias para acabar o ano. Paulo do Vale, monstro sagrado, neto do Luciano do Vale e pai do Santiago. Aliás, a CBF hoje divulgou a nova tabela aí pro ano que vem, né, com algumas mudanças. Mas sobre o Dorival, eu acho que o Dorival é o cara certo na hora certa no Corinthians. Com relação a encontrar soluções com um elenco curto, de você potencializar jogadores medianos, talvez, você dar moral para os caras da base. E hoje você falou da família Dias, né? Hoje tem um reencontro aí do Corinthians com a família Dias, que conhece esses caras, né? Eles têm ali um conhecimento do elenco do Corinthians que mudou pouco desde a saída deles, só que ao mesmo tempo o Corinthians enfrenta um time que num recorte recente, para mim é o pior time do Campeonato Brasileiro no momento, que é o Internacional.
mesmo os times estão na zona do Lentidão, o time rebaixamento. lento, É. o time mal fisicamente. Eu já fiz alguns jogos do Internacional na Rádio Craque Neto. É um time muito lento e essa é a grande dificuldade. Sem o Roberto, sem o Memphis, sem o Garro, o que perde o Corinthians é muito tecnicamente, mas ao mesmo tempo você tem um menino. Você tem um menino que é a cara do Corinthians, que é o Guinegão. Você tem um menino que corre, você tem um menino que desenvolve. Vocês não viram esse menino acontecer nada com ele nos últimos 3 meses em relação a não correr, a não suar a camisa do Corinthians, a não desenvolver uma força muito mais física do que técnica. E, ao mesmo tempo, a classificação da Copa do Brasil vem muito dele. Vem muito dele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Qual a importância do Guinegão e o Vitinho, 2 meninos jogando à frente no jogo de hoje, Wagner, Fernando Veloso e Araras estava no Brasil Urgente ontem. Tava no Datena. Tava no Joel Datena. Joel Datena, E o Datenão, um beijão pro Datenão, um beijo carinhoso, Datena, eu te amo. Tava no Joel Datena. Agora, esse time do Corinthians aí, que a gente está vendo esse esboço da escalação, eu acho que não chegaria à semifinal da Copa do Brasil e vai continuar brigando na parte do meio para baixo da tabela. Porque realmente é um time que dá poucas alternativas para o Dorival. Você não tem ninguém que cria. Você não tem ninguém que... O Guinegão ainda finaliza um pouco, mas não é, né? Não dá para comparar com os que vinham jogando há outro tempo. Se bem que esse aí é o melhor deles hoje. Mas é um time que traz poucas alternativas para o Dorival. E sem falar que se ele for mexer durante o jogo... Paulo Pedro, que você bateu aí, Roberto. Você não bateu um pé. Ó, o Lula ficou bravo com você. O Alexandre de Moraes, olha como o Corinthians é grande. Os caras lá naquela confusão toda. E o pênalti que o Roberto bateu, hein? O mundo acabando. O Trump querendo acabar com nós. 100% de tarifa. Vocês ainda acham que é importante? 100% de tarifa pro Brasil. Nós somos brasileiros, independentemente de quem vocês votou, quem não votou. O Brasil é mais importante. O mais importante é os pobres. Gente, vamos ter calma. Ô, Lula, vai lá, conversa com o Trump lá. Pega eu pra falar pra ele lá em inglês. Lá o meu inglês é maravilhoso. Nós conversa com ele. Vai, segura aí a onda. Pá. O pau torando. E aí? Você viu o Pedro que bateu, o Roberto? O Corinthians é muito grande, velho. O Corinthians é uma coisa impressionante. Ô, Lula, eu vou conversar, eu sei ele. Pessoal, nós dois conversando em inglês com o Trump. Meu Deus do céu. Então, que você imagina só? Imagino. Aí eu ia falar pra ele, vai Corinthians! É isso que eu ia falar só. Vai Corinthians! Voltando pro Corinthians, qual a ideia em relação a esses jogadores da frente? Craque, uma coisa que tem que pontuar muito com a chegada do Dorival é esse setor defensivo, que era o setor que mais sofria no Corinthians, né? Não sei, esse setor aqui... Ele tirou o Félix Torres, ele tirou o Kaká. Ele achou a dupla de zaga... A verdade, a dupla de zaga é o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Os dois laterais estão jogando muito bem. O Ranieri, pra mim, tá jogando muito. O Ranieri, pra mim, é o pilar desse time, né? No setor defensivo, mas assim, uma coisa que tem que pontuar muito é o fato Mas só uma coisa, viu, Ranieri? Não acha que você é craque, não, que você não é, viu? Quando você quer passar, quer querer ser centroavante, quer ser meia-direita, não é não, viu? Fica de volante. Ele deu uma chegada no Carrascal no jogo, você viu? Ele veio de longe assim. Eu gosto do... Já deu, arregaçou. Pra mim, o Ranieri é um dos grandes jogadores do Corinthians hoje. Souza. Esse setor defensivo aí equilibrou muito o Corinthians. Se não fosse isso, o Corinthians estaria sofrendo muito. Porque o Corinthians, desde o ano passado, é um time que... E por que o Corinthians joga tão bem a Copa do Brasil enfrentando um Palmeiras? Porque não era esse time aí. Eu sei, Souza. Não era esse time. Veloso. Eu sei que não é esse time. Não era esse. Mas não jogou a Copa do Brasil com... Quando que jogou com o Garro, o Roberto e o... Copa do Brasil. Quantos jogos? Os dois. Que jogo foi? Os dois com o Palmeiras. Confronto com o Palmeiras, jogou o time inteiro. E com o Atlético? Que o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não é parando. O Atlético Paranaense é grande, Veloso. Não, mas tá na Série B. Tirou o São Paulo, na Série B. na Série B. Não. Desculpa, mas eu não penso O jogo assim, do Palmeiras é parâmetro, mas não jogou com esse time aí, não. Tá, então você quer dizer que... Com esse time aí... Com o time forte do Corinthians... Titular é forte. É forte. Esse time aí não é, não. Não é forte, mas não é um péssimo time. Pra mim. Souza. Não é um time ruim, não. Não é um time ruim, né? Se tivesse o Yuri ali, o Yuri Guinegão, melhoraria muito. Claro que com os 3 jogadores na frente, a gente viu ano passado o que o Corinthians fez. Né? Terminou como o melhor time paulista, né, do Campeonato Brasileiro, ganhando 10 partidas seguidas. Agora, sem os 3, sofre bastante, mas é um time equilibrado. Então, mas não olha é um time só, bom. Olha que loucura isso aí. O Santos, sem o Neymar, o que todo mundo falava? Que o Santos não ia chegar, não foi? É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Não, o que está acontecendo? Não, tudo bem, mas imagina só se o Vojvoda não entra.
Não, então, o que fizeram também, Ah, botaram não, eu só quero Xavier lá, que não era tudo bem. treinador. Exatamente. Quem que botou o Kleber Xavier? Neymar. Neymar. Quem que foi, filho? Neymar. Neymar. Então, Quem que absurdo. mandou ele embora? Absurdo. Neymar. Quem que caiu? Quem que não quis o Pedro Caixinha em 4 meses? Neymar. Neymar. Quer dizer, isso daquilo que a gente entende, né? Aí você pega um cara que chega, olha aí, olha o Santos, a situação que tá. Olha como melhorou o Santos em termos de velocidade. Olha como o Santos está muito mais veloz. Eu assisti o jogo contra o Bragantino, vi na Rádio Craque Neto. É uma coisa impressionante. Aí você pega o São Paulo, tem Lucas, Não. tem Oscar, você tem Luciano Mal, Ferreirinha que parou de fazer gol, Marcos Antônio Caleri, que não que jogou, essa temporada Caleri tá que não jogou. Olha só como o elenco é fraco. É isso que eu quero dizer. Aí você pega o Corinthians. Olha como o elenco do Corinthians ficou fraco em relação ao time titular. Sim. Não é verdade? É isso. Você colocou Thales Magno, não deu. Colocou Romero, não deu. Colocou Hector Hernandes, não deu. Ninguém. Quem que deu? Os meninos. Então é isso, Fiel. O Neto aí falando do Corinthians, algumas conversas paralelas ali, né? Mas é isso, o Neto ele tá no assunto, de repente ele vai pra outro e volta. O Neto é muito louco, né? Então essa é a provável escalação do Corinthians. Basicamente o mesmo time, né, que enfrentou o Flamengo, com exceção do Roberto, que tá suspenso. Então o Guinegão ali vai fazer o ataque com o Vitinho. Na verdade, foi o Roberto e. Não, na verdade, o Vitinho vai começar a titular, né? O Guinegão jogou com o Roberto no titular no último jogo, então. Somente o Vitinho entrando aí. O Roberto, cara, além de perder o pênalti, ele vai lá e faz o gol e vai suspenso de uma maneira bem, cara, bem burra, né, velho? O cara sabe que vai tomar amarelo, sabe que tava pendurado e fica fora do jogo importante. Poderia ficar de fora contra o Mirassol em casa, que ó, não é que é mais fácil, mas é em casa ali e tal, dá pra gente ganhar com mais tranquilidade. Esse jogo aí vai ser bem difícil, apesar de eu estar confiante na vitória. O time do Inter não nessas coisas. O único problema aí é o Ramon Dias conhecer o elenco do Corinthians, os jogadores, né? Cara, como é muito louco, né, futebol, né? O cara até outro dia tava aqui, foi pro Paraguai lá no Olímpia e tá no Brasil de novo. Ele que falava que não ia treinar nenhum time que estivesse disputando a zona de rebaixamento e tá aí com o Internacional. Mas é futebol, né? Cara, eu gostava muito do final do ano passado, futebol, aquele das 9 vitórias consecutivas, mano. O time jogava fino da bola, cara. Lembro até o último jogo lá contra o Grêmio, que a gente ganhou de 3-0 lá. Cara, como que pode os caras desaprenderem a jogar bola assim, cara? Era um futebol da hora, a triangulação, o chute. Todo jogo era gol pra caramba do Corinthians. Mas infelizmente, né, os caras se acomodaram. Como diz o Mano, né? É um elenco que tem um DNA de time vagabundo, né? Então a gente tem que aturar isso daí até o final da temporada. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.